Vamos então dar início. Muito bem. Então, antes de mais, agradecer a presença deste evento, para este evento, não só quem vai poder ter aqui a oportunidade de discutir e de falar, mas também a toda a assistência que entretanto aderiu e que se inscreveu para poder se juntar a nós. Este é o culminar de um evento pensado em parceria com o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, de organizar 5 webinars que tiveram organização a partir das 5 M's que existem no território do continente e que se fizeram sentir, não é, durante o período de maio e junho, e que foi também um processo de preocupação crescente relativamente à situação do confinamento e toda a pandemia, que numa determinada altura não sabíamos muito bem o tempo que ia durar, nem o que é que teria de consequências, mas de facto o prolongar fez-nos sentir a necessidade de expressar aquilo que nos parecia ser muito preocupante em torno dos direitos humanos e em torno das problemáticas de tráfico de seres humanos, e por isso temos desenvolvido estes 5 webinars sobre as consequências e os impactos da Covid-19. A escolha do dia de hoje para termos esta reflexão final e uma devolução dos resultados também tem um certo sentido. É hoje que se comemora os 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e por isso também nos pareceu ser a altura certa para poder de alguma forma afirmar aquilo que foram as reflexões trazidas por esses 5 webinars e ao mesmo tempo termos aqui o espaço também para divulgar e disseminar quer os conteúdos desses webinars, quer também reflexões para o futuro relativamente às medidas a tomar. Desde o primeiro momento que a APF teve preocupações em relação a esta temática, através das equipas multidisciplinares, a questão de manter a proteção das equipas e garantir uma forma de intervenção que assegurasse questões sanitárias para a equipa foi preocupante e foi uma prioridade, mas nunca deixar de fazer a assistência às vítimas, que foi de facto a preocupação principal que tivemos que garantir, e também manter o trabalho de sensibilização e de consciencialização para que os alertas continuassem a acontecer e continuássemos a ter as sinalizações. Ao longo destes vários webinars que foram feitos, foram trazidas várias temáticas que nos levantaram algumas questões e que foram para nós momentos importantes e por isso, de alguma maneira, eu vou salientar algumas das ideias que foram surgindo, que cada uma das coordenadoras das equipas multidisciplinares retiraram de súmula de todas as intervenções dos seus webinars e que se calhar gostaria só de salientar para também serem ponto de partida. A questão destes webinars cobrirem o território nacional e permitir muito mais infiltração e muito mais voz a quem eventualmente pode não ter tantas oportunidades de ter a seu momento de expressão, por isso a regionalização e a cobertura nacional foi uma das estratégias importantes. Mas acima de tudo era importante perceber qual é que era o impacto da pandemia. É de salientar que também a nível internacional passaram a haver imensa documentação de alerta e sensibilização para esta temática e isso trouxe-nos também muita consciência sobre o que é que deveríamos ter como alertas e como medidas de intervenção. Ler essa documentação e poder perceber as recomendações fizeram-nos exatamente querer atuar e querer intervir. A grande ideia de que o confinamento e que a crise económica poderia trazer muita questão à vulnerabilidade que as pessoas já podiam sentir e por isso potenciar o nível de vulnerabilidade era uma consciência que tínhamos muito presente. Muitas das desigualdades, quer sejam de classe, de género, raciais, podiam se intensificar e aumentar as vulnerabilidades. A questão do impacto podia levar, ou melhor, a questão da pandemia podia levar a que muitos dos recursos ficassem alocados para o confronto à pandemia e por isso retirar muitos dos profissionais do terreno e garantir uma resposta imediata, quer ao nível das sinalizações, quer ao nível também dos acompanhamentos que podiam ser feitos e poder detectar as situações de tráfico. Muito dos Estados-membros ficaram com este compromisso de não deixar ninguém para trás e por isso tentar garantir toda esta presença relativamente a quem tem maior vulnerabilidade e nesse sentido as mulheres, as crianças e os jovens imigrantes apareceram como os de principais urgência na intervenção devido à sua situação irregular e por isso também ao confinamento e à incapacidade de regresso aos seus países e de poder haver sido uma livre circulação e daí a atenção também necessária a estes casos. Por outro lado,
não deixar perder a importância de uma abordagem centrada nas vítimas, com o foco na defesa dos direitos humanos, também parecia ser uma das urgências e uma das necessidades. Muitas das incertezas que toda esta situação levantou foi-nos trazer o que é que vem aí de futuro, o que é que são os novos desafios no contexto do tráfico. É possível pensar que isso aumenta os casos, por um lado, porque a situação de confinamento e de esconder possam aumentar a situação de tráfico, por outro lado, a dificuldade na inspeção e na detenção das situações pode dar uma aparente descida que não é real e por isso estarmos perante situações que não estamos a detectar e a aumentar claramente a importância das divulgações e sensibilizações para que continue a haver uma presença constante e um tecido social atuante relativamente à prevenção e à detenção do tráfico. Muito do trabalho também que foi feito a nível internacional tem em vista trabalhos de investigação e muito a reforçar a importância das sinalizações. Foram de facto instrumentos muito importantes também para nos podermos balizar e acima de tudo pensar que na perspectiva de quem comete o crime e do grupo de criminosos, das redes criminosas, pode também haver uma intensificação da forma de exploração, pelo facto de as rentabilizações não estarem a ser tão lucrativas e por isso haver aqui uma intensificação da violência e também das formas de exploração. É importante também salientar que o facto de estarmos perante esta pandemia que nos alerta para tantas outras necessidades, muito ao nível da saúde e dos serviços de saúde, possa de alguma maneira também invisibilizar alguns dos fenómenos e por isso a importância de estarmos atentos aos fenómenos que podem cada vez mais estarem a ficar escondidos relativamente à situação de exploração, às formas de exploração, à utilização de outras técnicas e de outras estratégias para a continuação de cometer o crime de tráfico. Como também é importante pensar que toda esta fase foi muito feita com base no mundo digital, é muito possível que as novas formas de exploração também utilizem estes canais como maneira de continuação do tema da exploração e das situações de tráfico, por isso também um olhar atento e crítico sobre o que é que se estará a passar que nós estamos ainda a ver. E a importância de uma estratégia de intervenção conjunta e concertada na antecipação e na resolução dos problemas, ou seja, garantir que acima de tudo mantemos sempre uma atividade muito articulada, com muita presença de comunicação e de intervenção concertada para que de facto ela seja o mais eficaz possível. Estes foram tópicos das reflexões tiradas dos 5 webinars e que estão refletidas também num documento que iremos mais à frente falar e que vai ser publicado. E perante um bocadinho esta reflexão do que é que foi os tópicos de trabalho, eu gostaria de passar então a palavra à Rita Penedo, que é a chefe de equipa do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, para também complementar um bocadinho na perspectiva do que é que são as realidades atuais e do que é que nos chega hoje em dia a nível internacional, até porque esta realidade, ao contrário se calhar do que se imaginava, ainda não parou e continuamos com muitos outros desafios pela frente. Rita, obrigada. Boa tarde a todos e a todas, agradecer à Sónia e agradecer principalmente aos nossos oradores convidados, a doutora Mónica Ferro, a doutora Manuela Albano. Eu não vou alongar-me muito na revisão do que é que foram os webinars, já fiz a introdução. Portanto, passaram 9 meses desde março e 5 meses desde o primeiro webinar que nós fizemos, creio que foi em maio, e 9 meses ou 5 meses após, pois está tudo ainda um bocadinho em aberto relativamente à questão dos impactos. Obviamente, passado estes 5 meses, desde o início que saíram os primeiros documentos mais macro, quer seja da OSCE ou do Conselho da Europa, das Nações Unidas também, já com as tais recomendações e informações mas se calhar aqui compartilhar um pouco mais a experiência do Observatório em conjunto com o Dr. Manuel Albano dos Estados nacionais, independentes equivalentes, quer da Comissão Europeia,
opinião recentemente, quer dos relatores nacionais de mecanismos diferentes da OSCE, que se realizou não é, sobre a ação, quer do ponto de vista policial, operacional, também das ONGs, que varia o relato de Estado-membro para Estado-membro. Há Estados que apontam para uma descorrupção, há outros que reportam, pronto, uma continuidade. Há um estudo que, se quiserem ver, da OSCE ou DIR, feito em conjunto com a UN Women, sobre os impactos, e aí foi com base no inquérito questionário, quer feito a profissionais da sociedade civil, quer a sobreviventes de vítimas de tráfico, e que têm alguns dados mais qualitativos, ou peço desculpa, quantitativos sobre a questão do impacto. Mas estava a dizer, destes dois grupos e do que os Estados-membros foram partilhando, obviamente não vou evidenciar nenhum país em concreto, é possível aferir o impacto na capacidade de intervenção e de ação, quer policial, até da parte dos inspectores de trabalho, das ONGs. Alguns Estados-membros evidenciaram alguns dados de alguma disrupção da atividade criminal por causa do confinamento, por causa da restrição da mobilidade, muito associada à questão do tráfico para fins de exploração sexual, que alguns apontaram para a passagem online e outros apontaram para a passagem para apartamentos privados, não da vítima, mas outras casas. Abordaram também o perigo da questão da quebra, que estava evidenciado no tráfico laboral, derivado, aqui relacionado com o setor agrícola, derivado com a restrição dos movimentos, mas muito preocupados, aí diria, não sei se, por exemplo, na Albânia é a mesma leitura, preocupados com a questão da supressão da necessidade de mão de obra que está associada e que pode potenciar, em termos de uma análise de perspectiva, o aumento do tráfico laboral. Mas pronto, não era dar as boas-vindas e deixar estas, vamos ouvir muito baixo, e deixar estas notas de que o impacto que se conseguiu avaliar até agora, para terminar, peço desculpa, não sei se me estavam a ouvir bem, está mais sobre a ação ou a capacidade da ação dos profissionais, em parte também, como tu referiste, foram direcionados para outras prioridades em alguns momentos, estou a falar em termos global. Agora, o impacto a longo prazo, este foi a médio e a curto, a longo prazo aí continuam incógnitas e são poucos os Estados-membros que conseguem avançar em termos da questão do aumento ou do decréscimo, porque são impactos que vêm em ondas e que estão relacionados com impactos noutras esferas, como o Observatório foi avançando ao longo dos 5 webinars, tem a ver com os impactos na economia, no setor laboral, impactos novos fluxos migratórios, portanto, uma série de outras dimensões que todas depois se cruzam com a questão do tráfico, o fenómeno do tráfico e a questão da sua base de ocorrência. Portanto, isto termino por aqui, não é um terminar, porque acordámos que ia ser mais uma conversa, portanto, sem ser nada de estático. Obrigada. Muito obrigada, Rita. Gostaria então agora de passar a palavra ao Manel Albano, que é o relator nacional para o tráfico de seres humanos. Manel, obrigada. Obrigado, Sónia. Obrigado, Rita. Olá, Mónica. Bom ver-te outra vez, apesar de ser por Zoom, mas pronto, é o que temos atualmente. Bom, agradecer também o convite, agradecer muito à Mónica também ter aceito este desafio que lhe foi lançado, também do seu tempo, que é muito preenchido de estar connosco também nesta reflexão e estar também a refletir a partir da perspectiva das Nações Unidas, aqui também estas questões. Como isto vai ser uma conversa, basicamente, eu se calhar falaria um bocadinho do que foram estes 5 webinars, apesar da Sónia já ter feito este grande resumo inicial, mas a importância que eles assumiram também aqui, por um lado, para a visibilidade pública do fenómeno e, por outro lado, para que todos aqueles impactos que a Rita falou, nomeadamente de uma eventual perda de capacidade até de sinalização ou de intervenção,
estes webinars também serviram para o reforço também de que isto não acontecesse, pelo menos em Portugal, ao nível da disponibilidade das diversas equipas que conjuntamente foram trabalhando no terreno, assegurando que esta presença e este apoio às vítimas e da centralidade da vítima e aquilo que nós lutamos todos os dias, todos juntos, para que ela esteja presente, fizesse. Nós tivemos 5 webinars, como a Sónia e a Rita explicaram, com temáticas diferentes. Logo a primeira sobre esta questão, os novos desafios e os novos desafios que a pandemia nos colocou, e estamos aqui perante a comunicação é logo um desafio brutal. Como é que nós comunicamos, como é que nós acedemos à comunicação, e se para nós até podemos ter ferramentas para estarmos aqui cerca de 85 pessoas a interagir, como é que as nossas vítimas, ou como é que as vítimas, nossas não, que elas não são nossas, são delas próprias, têm identidade própria e capacidade própria de decisão, não é? Como é que as pessoas com as quais trabalhamos, que vivenciam uma situação de vitimação, conseguem também, neste novo desafio, de comunicar e pedir a ajuda necessária. Portanto, também aqui houve o reinventar por parte das estruturas do terreno, nomeadamente das 5 equipas multidisciplinares acompanhadas com centros de acolhimento e proteção, como fazer este acompanhamento. Não é? Nós neste momento estamos desconfinados, mais ou menos, seja lá o que isto for, com capacidade de contacto mais direto mas tivemos um período em que o contacto direto quase não era possível, apesar das equipas terem estado presentes e sempre foi necessário, estiveram lá. Portanto, este é um desafio, o desafio da comunicação, como é que comunicamos. E isto foi, de alguma forma, falado também neste webinar, o desafio da comunicação enquanto presença para a mudança e para a alteração também aqui, para além do desafio da sinalização e da identificação de situações. Como é que o fazemos? Como é que nós desvalorizamos uma área em detrimento de outra? Como é que nós valorizamos socialmente ou, de um ponto de vista de identificação e sinalização, o que é que potencia Portugal, a contraciclo um bocadinho da Europa, sinaliza muito mais na expressão laboral do que na exploração sexual. Porquê que isto acontece? Não é? Ou seja, necessário também refletir sobre isto e esperemos a breve prazo também nós próprios lançamos um estudo sobre isto para percepcionar porque que isto acontece. Porque que isto acontece e os dados que a Rita acabou de falar, que foram apresentados no último Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos a nível da União Europeia, os dados estatísticos continuam a reforçar a exploração sexual como a mais presente na União Europeia, as vítimas continuam a ser mais presentes as da União Europeia, apesar de um decréscimo com países terceiros, e a exploração sexual ainda como aquela que mais expressão tem, de um ponto de vista daquilo que existe de mulheres e crianças, ou quando ela se assiste, o grupo também mais afetado por este tipo de exploração são as mulheres e as meninas. E, portanto, isto são todos desafios que nos comprometem a nós e depois toca também para todas as outras áreas que foram trabalhadas, como os contextos migratórios, como é que os contextos migratórios se cruzam neste fluxo, e a Rita aqui falou disto há bocadinho, como é que nós olhamos para os conceitos migratórios, como é que estes fluxos, ou os novos fluxos migratórios, podem encerrar em si situações de especial vulnerabilidade que conduzam a uma situação de tráfico. Temos de ser muito claros. Os fluxos migratórios não encerram à partida em si uma situação de tráfico, podem potenciar situações de especial vulnerabilidade que levam ao tráfico. Não é? Porque também esta confusão, muitas vezes, entre tráfico e migração irregular está muito presente e leva, por vezes, a intervenções erradas de um ponto de vista da análise e, portanto, também a importância disto. A agricultura é um setor que absorvia muito deste tráfico para fins de exploração laboral, nomeadamente nas culturas sazonais, quer em Portugal, quer na Europa, onde elas existam, e este fechar de fronteiras, ou também o que é que afeta neste fluxo? Poderá afetar para bem ou para mal também as pessoas que vêm nestes fluxos, porque também a migração regular para que isto aconteça também não acontece. Portanto, também aqui como é que os setores da agricultura se podem ressentir disto e como é que isto também, e que respostas e que riscos é que esta pandemia também pode potenciar, que quem é recrutado de forma irregular ainda fica mais fragilizado perante uma situação destas. Portanto, olhar isto para estas situações. As questões da exploração sexual já as abordei um bocadinho, esta muitas vezes dicotomia ou este confronto, muitas vezes que existe de posições e confundir o tráfico
com prostituição, não é que ela não possa estar intimamente ligada com, agora temos que ter muita atenção quando abordamos estas questões e ter muito cuidado do ponto de vista da sua abordagem, nem colagens a um lado, nem colagens ao outro, olhar-se a realidade frontalmente e debatê-la frontalmente e, acima de tudo, respeitando o quadro legal do país. Isto é fundamental, é importante. Quando nós intervimos nesta matéria, nós não podemos ter estados de alma, permitam uma expressão. Temos que olhar para o quadro legal que temos e fazer o enquadramento a partir do quadro legal que temos. E a questão das crianças, preocupante, desafiante, acima de tudo, para os fluxos e para aquilo que encerra. Não é? Como é que o processo de identificação é feito, como é que o processo de sinalização é feito, e também aqui foram, de alguma forma, apresentados da nossa parte, ou da parte portuguesa, e neste debate, aquele trabalho que também está a ser feito, que é coordenado um bocadinho pelo Observatório, desta construção do novo protocolo de atuação na área do tráfico de menores, e com a envolvência de todos os setores, por um lado da rede portuguesa, que trabalha na área de tráfico de seres humanos, mas com especial incidência também aqui na cooperação e na colaboração com as estruturas que em Portugal trabalham muito próximo com os menores, os jovens, portanto, para termos isto aqui também presente. E se calhar ficaria por aqui nesta fase. A Mónica certamente também terá aqui um contributo excelente, quer da perspectiva internacional, mas também aquela conhecedora da perspectiva nacional. Trabalhou muito também nestas áreas enquanto deputada empenhada nestas matérias da Assembleia e, portanto, também terá aqui um contributo muito importante também a dar-nos. Não sou eu que estou a moderar, mas acho que agora é a vez da Mónica, certo, Sónia? Exatamente, muito obrigada, Manel, nesta ajuda de moderação. Passava então a palavra à Mónica Ferro, que é diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População, do FNUAP, neste caso. Muito obrigada, Mónica. Obrigada, Sónia. Deixa-me começar por agradecer o convite e por mandar um abraço especial para a Sónia Lopes, para a Rita Penedo e para o Manel Albano. Creio que com a Sónia é a primeira vez que estamos a trabalhar juntas, mas a Rita Penedo... Por acaso não, já estivemos em conjunto, mas sim, foi na altura dos ODS, mas já foi há alguns anos, sim. Sim, mas a idade não perdoa, desculpa, querida. Mas era para reiterar só o gosto que tenho de estar aqui, de voltar a trabalhar convosco, e é engraçado, o Manel Albano estava a falar das limitações que estes confinamentos e esta fixação no trabalho nas plataformas digitais nos traz, mas uma das poucas coisas boas que estas reuniões por Zoom nos trouxe foi que ainda há pouco tempo estive com o Manuel exatamente num webinar sobre outra matéria, um tema ligado, mas não este, e portanto possibilitar, não obstante não podermos viajar fisicamente, podemos estar todos juntos e podemos partilhar experiências. E já vou falar o digital outra vez, porque embora já tenham tocado no assunto, é de facto muito importante nos temas que estamos a discutir. Eu vou tentar ser breve, até porque a vantagem de falar nesta altura é que enquanto foram falando eu ia cortando coisas que tinha aqui para dizer e, portanto, posso-me focar em coisas mais concretas. O olhar para esta matéria, e de facto parabéns por terem feito neste dia, no dia dos 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, porque eu acho que o mais importante dos vossos webinars e do booklet que vai sair é exatamente esta ideia de que tudo isto tem que ser feito com uma abordagem de direitos humanos, desde o início do processo até a implementação do processo e a correção do processo, e portanto é um dia auspicioso para se falar sobre estas matérias. E a verdade é que nós temos um grande acervo de legislação internacional, de conferências internacionais, entre as quais a conferência que marca o mandato da organização para a qual eu trabalho, para o Fundo das Nações Unidas para a População, a Conferência do Cairo de 1994 sobre População e Desenvolvimento, já tinha referências muito claras acerca das estratégias e de como era a responsabilidade dos Estados ter estratégias compreensivas para lidar com o tráfico de seres humanos. Podíamos falar da Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos, da Conferência de Pequim, podíamos falar da Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Social de Copenhaga, podíamos falar dos ODS e podíamos falar de várias resoluções que todos os anos são adotadas aqui no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas,
na Organização Internacional do Trabalho, que são tocadas por matérias da Organização Mundial de Saúde. Portanto, há todo um esforço do sistema das Nações Unidas e de organismos regionais e de organismos nacionais e subnacionais para lidar com esta matéria e que têm, nos últimos anos, alinhado agulhas muito no sentido de trazer a conversa sempre baseada nos direitos humanos. Eu já vou dizer porque é que eu estou a enfatizar, não é que não houvesse direitos humanos antes, mas há uma consciência maior de que o processo tem que ser um processo mais integrado. E se me permitem, eu começava por lembrar, como estamos a falar do Covid, eu queria começar por lembrar um comunicado conjunto que é feito logo em abril de 2020 por dois relatores especiais, pelo relator especial para os direitos dos migrantes e pelo relator especial para o tráfico de seres humanos, em que vieram alertar, embora eles sejam peritos, a verdade é que eles trabalham em mecanismos que foram mandatados por organismos das Nações Unidas, eles vêm alertar os Estados-membros para que o Covid vai criar pressões distintas no combate ao tráfico de seres humanos e vai obrigar os Estados a uma série de respostas que têm que ser coordenadas e que têm que ser englobadas nos seus programas nacionais de combate ao Covid-19. E se me permitem abrir aqui um parênteses, só para dizer duas coisas sobre o Fundo das Nações Unidas para a População, nós fizemos o mesmo também logo em março, nós emitimos logo uma série de orientações técnicas e políticas, pedindo aos Estados que adotassem uma perspectiva de género, que pusessem umas lentes de género quando fizessem as suas políticas, porque nós sabíamos que nesta matéria do tráfico de seres humanos, como em muitas outras, as mulheres iam ser afetadas desproporcionalmente por esta pandemia. São sempre afetadas desproporcionalmente pelas crises e esta pandemia não ia ser uma exceção e, portanto, houve logo aqui um apelo de priorizar as mulheres, não só porque elas são 70% dos prestadores de cuidados de saúde no mundo, se acrescentarmos os prestadores de cuidados sociais, o número é ainda maior, mas porque quer no tráfico, quer nas migrações, e desculpem-me estar a trazer as duas questões em conjunto, a feminização da pobreza e a feminização destes fluxos mostra muito claramente que é preciso acautelar serviços para as mulheres e que a saúde sexual e reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos não podiam ser postos no fim da lista quando fosse feita a realocação de recursos para o combate ao Covid-19, como a Rita lembrava muito bem há pouco. E esta definição de novas prioridades não podia deixar a saúde em último lugar e não podia deixar as respostas que têm que ser dadas à saúde sexual e reprodutiva de migrantes, de pessoas vítimas de tráfico de seres humanos, mas também de vítimas de outros tipos de violências e, portanto, isso não podia ser esquecido. Os relatores alertaram na altura também para questões que nós temos tentado trazer para cima da mesa nos nossos esforços de sensibilização com Estados e com comunidades, que é muitas destas pessoas não têm hipóteses de seguir as boas práticas e as recomendações que estão a ser emitidas pelos Estados-membros. Não têm possibilidades de poder fazer as suas quarentenas profiláticas, porque muitos estão em casas de abrigo, estão em campos de acolhimento, e em que o acesso à água potável, em muitas das ocasiões, é apenas aspiracional, no sentido em que não é uma realidade. E, portanto, esta ideia de que isto era uma responsabilidade dos Estados, em termos de dever com os indivíduos, mas em nome de uma resposta coletiva e de uma segurança coletiva, no sentido em que ninguém vai estar a salvo, até todos estamos protegidos, creio que passou muito bem destes vários relatórios que foram feitos pelos relatores especiais. E há uma última mensagem que foi muito importante e que veio também da relatora especial, que era a pressão que as medidas de quarentena, que os isolamentos, que as respostas ao Covid-19 estava a criar sobre o mercado de trabalho não podia tornar a exploração, e agora vou citá-la livremente, não podia tornar a exploração laboral o novo normal. E, de facto, ela lembrava que os abusos sobre trabalhadores em situação de vulnerabilidade, que estão em setores informais como a agricultura, que estão a trabalhar em setores por vezes informais, mas também na agricultura, no turismo, que são traficados para fim de exploração sexual, ficam ainda mais vulneráveis neste contexto e talvez estejam ainda mais disponíveis para aceitar condições de trabalho mais precárias e maior exploração, como a Sónia Lopes referiu logo no início. E, portanto, o que era preciso era, de facto, uma abordagem centrada nos direitos humanos em todas as fases, desde o processo de tomada de decisão política até à concepção dos programas
até a implementação dos programas, e algo que eu creio que muitas vezes fica fora do nosso discurso, a monitorização do impacto dos programas e a correção dos programas quando ela for preciso. Porque uma abordagem integrada de direitos humanos é isto que significa. Significa reconhecer que cada uma das pessoas é portadora de direitos humanos, isto significa que alguém é responsável pela garantia desses direitos humanos e que isto tem que ser feito numa abordagem coordenada, numa abordagem concentrada, no sentido em que uma das atividades não põe em risco as outras, mas também que haja aqui um ciclo que permite ir corrigindo os impactos indesejáveis e também os impactos menos eficientes que estamos a ter. E, portanto, queria acrescentar que a questão das firewalls, dos mecanismos de proteção, que também foi levantada pelos relatores especiais e que tem sido levantada em muitos debates, é muito importante que as pessoas não se sintam inseguras ao recorrer aos serviços de saúde, não se sintam inseguras ao recorrer aos serviços de proteção, porque têm medo que pela falta, por vezes, ou pela falta de boas firewalls entre os vários serviços sociais, inspeções de trabalho, procedimentos judiciais e aplicação das políticas de migração, que isso as possa pôr em risco de poderem ser sujeitas a ações judiciais e, portanto, não recorrer aos serviços de saúde. Posso-vos dar um exemplo muito concreto. Nós tivemos relatos de várias partes do mundo de mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas. Algumas delas era bem evidente que tinham sido angariadas através de esquemas que se consubstanciam em tráfico de seres humanos e que não recorreram a serviços de saúde sexual e reprodutiva porque tinham medo de, ao ter que revelar a sua situação, poderem ser detidas e deportadas, ou outras que não recorreram aos serviços de saúde sexual e reprodutiva porque tinham medo de ser infectadas, porque como sentiam que não podiam usufruir de todos os serviços, não sentiam que podiam ter acesso à proteção para se protegerem do vírus. E, portanto, esta ideia que eu acho que é fundamental, creio que a conseguiram bem com os vossos seminários. Eu, se tivesse que destacar 5 mensagens muito fundamentais, e escrevi as palavras para não me esquecer delas, destacava o combate à invisibilidade, e a primeira maneira de combater a invisibilidade foi exatamente isto que fizeram: organizar webinars, levá-los ao país, fazer com que as vozes, como a Sónia dizia, com que as vozes que por vezes não acedem aos debates, quando os debates são todos centrados num determinado sítio, tenham sentido que agora podiam também participar, e, portanto, para criar esta sensibilização e esta consciência social, é algo que nós, Fundo das Nações Unidas para a População, fizemos também logo nas primeiras horas de resposta à pandemia. A questão do isolamento, muitas destas pessoas traficadas e das pessoas em situação de particular vulnerabilidade vivem em situações de isolamento, em situações de clandestinidade, e, portanto, esta pandemia veio acentuar tudo isto. Outra questão que tem a ver com deixa-me só voltar aqui na questão do isolamento. Eu estava a discutir com um colega aqui no escritório a questão do tráfico durante o Covid-19. E o colega tem uma resposta imediata que é me dizer: mas espera, durante o Covid-19, com o fechamento de fronteiras, o tráfico deve ter diminuído. Foi a resposta imediata. E achei engraçado porque ele disse: mas repara, se por um lado isso pode ser a primeira impressão que nós temos, não é? Com a diminuição da circulação, a verdade é que isto fez com que esse tráfico fosse ainda mais clandestino, procurando formas, e perdoa-me a expressão, mas não estou a lembrar de outra, formas mais criativas, porque criatividade para nós significa algo positivo, mas aqui não é positivo, é inerentemente negativo. E também as pessoas tornaram-se mais vulneráveis, porque as suas condições de vida se degradaram, porque as suas expectativas de um bom emprego e de uma boa qualidade de vida diminuíram, tornaram-se mais suscetíveis a estes discursos de angariação e de recrutamento de vítimas para o tráfico. Sorry, eu sei que estou a falar demais, mas é a situação semelhante que nós encontramos, por exemplo, com a mutilação genital feminina ou com os casamentos infantis. O lockdown, os isolamentos, apontavam tudo para que estas práticas diminuíssem. Na realidade, o que nós assistimos foi que a interrupção dos planos e dos grandes programas globais que nós co-gerimos com a Unicef fez aumentar os casos de casamento infantil, porque muitos pais viram, por exemplo, no casar as suas filhas,
uma maneira até de as proteger de um futuro ainda mais incerto. As raparigas deixaram de ir à escola e, portanto, tornaram-se mais vulneráveis, porque se dava menos pela falta delas, a serem vítimas de casamentos infantis. A mutilação genital feminina passou-se a realizar muitas vezes de porta a porta, portanto, a circulação no espaço público dá-nos mais garantias de que consigamos, como a Rita dizia, detectar os fenómenos e reportá-los e tratá-los. E, portanto, o isolamento teve este efeito perverso. Por um lado, parecia-nos que era protetor, mas, por outro lado, mostrou que expunha muito mais as pessoas que já estavam numa situação de vulnerabilidade a muitos mais riscos. Nós lançamos em abril números sobre o impacto da pandemia em 3 objetivos estratégicos para nós: o acesso ao planeamento familiar, que, como podem calcular, foi posto em risco, a disrupção das cadeias globais de fornecimento, fez aumentar o número de gravidez indesejadas, a falta do acesso a preservativos fez com certeza aumentar o número de infecções sexualmente transmissíveis, mas alertamos também para o caso das violências contra as mulheres, da mutilação genital feminina, os casamentos infantis e a violência doméstica. E, portanto, eu acho que aqui a questão da invisibilidade com o isolamento se conjugam para criar um cenário que é ainda mais desafiante para nós, que queremos tratar os fenómenos, mas ainda de maior vulnerabilidade para as pessoas que estão em risco. E essa era a terceira palavra que eu salientaria, a questão da vulnerabilidade. E para terminar, a questão da interseccionalidade. É preciso reconhecer que as pessoas que são vítimas de várias destas violências e do tráfico de seres humanos, destas violações de direitos humanos, enfrentam uma série de discriminações que se sobrepõem e que não terminam quando nós as identificamos. Aliás, a condição de vítima coloca-as muitas vezes numa situação ainda de maior vulnerabilidade, de uma certa vergonha social de admitir que foram vítimas de um processo que muitas vezes nós achamos que é evidente, mas que não é, porque nós estamos na mesma situação de vulnerabilidade, portanto a nossa percepção é bastante distinta. E a terceira, última palavra que eu queria aqui deixar é a questão que não é uma palavra, é uma expressão, de uma perspectiva baseada em direitos humanos, e com isto vou mesmo terminar. E que tem a ver com os recursos políticos, os recursos e a atenção política, tem a ver com a definição de prioridades e tem a ver com as plataformas digitais e o risco acrescido não só de cyberbullying, mas até de recrutamento através destas plataformas. E, portanto, uma abordagem centrada nos direitos humanos tem que reconhecer que os direitos humanos não podem ser estancados. Eu não posso garantir um conjunto de direitos e dizer, mas os direitos à saúde sexual e reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos vão ser postos ali atrás e quando eu tiver recursos vou tratar deles, porque os direitos humanos são indivisíveis, são inalienáveis e são universais, e reconhecer que o que nós temos aqui à nossa frente é um processo de aprendizagem já de uns meses. Começa a haver dados científicos do impacto que a pandemia está a ter e das respostas à pandemia está a ter nos direitos humanos de todos nós, mas reconhecer que as pessoas em situação de particular vulnerabilidade precisam de uma resposta urgente e que não é uma resposta, se eu posso dizer, optativa pelos Estados, é uma resposta obrigatória porque eles se comprometeram com uma série de direitos humanos, comprometeram-se numa série de compromissos internacionais que não podem ser agora esquecidos ou descartados porque há falta de recursos ou porque os recursos têm que ser repriorizados. E, portanto, há aqui uma abordagem que é, em primeira instância, política, é um processo de tomada de decisão, mas que organizações como nós, que a temos que implementar, e como a Sónia Lopes, que os tem que monitorizar, têm que ter a voz de todos nós em sintonia, porque mesmo que consigamos pôr fim à pandemia no breve trecho, os impactos vão se fazer repercutir durante muito tempo e é preciso estar de facto preparado se queremos aqueles 2 chavões que são magníficos e que são inspiracionais, que é o não deixar ninguém para trás e reconstruir melhor, para serem uma realidade, precisam dos aportes de todas estas áreas, e é por isso que o vosso relatório e os vossos webinars, ao terem trazido muitos destes temas para a luz do dia, são uma peça importante na construção deste edifício, que se pode traduzir numa vida melhor para todos, mas especialmente para estas pessoas. Muito obrigada. Eu falei demais, mas isto é uma coisa que me dá, de facto, uma paixão e um entusiasmo muito grande. Muito obrigada.
Muito obrigada, Mónica. Não há como falar demais nestas temáticas, não é? E acho que são sempre importantes todos estes contributos, estas reflexões. Só posso dizer que foi um prazer os contributos e ouvir-vos. Eu queria também só acrescentar que queríamos muito abrir um espaço de discussão e que utilizamos aqui o chat para poderem colocar perguntas e poderem dizer o que gostassem de colocar em termos de questões. Eu sei que há uma das pessoas que levantou a mão para pedir aqui a palavra, não sei se quer formular alguma pergunta ou se eventualmente até pedir a palavra, podemos também tentar ver essa solução. No entretanto, e querendo que isto seja realmente um espaço livre e sem regras para podermos falar um bocadinho, não sei, eu se calhar devolvia-vos a perguntar se há recomendações concretas que gostassem de salientar, há alguma questão mais concreta para o território nacional, para medidas ou para fortes ideias que devemos orientar para o nosso pensamento. Eu sei que já foram muitas referidas, mas se calhar agora especificamente se isso suscita-vos alguma recomendação em concreto para continuarmos aqui um bocadinho a debater esta temática. Bom, eu acho que todas estas reflexões, e aqui as reflexões que a Mónica nos deixou, trazem recomendações claras de comprometimento do ponto de vista de não podemos efetivamente deixar ninguém para trás, e a decisão política tem que validar isto, né? E, portanto, objetivamente, não podemos deixar que outros fenómenos não nos deixem fazer aquilo com os quais nos comprometemos, ou seja, nós comprometemos com as pessoas. E esta é a grande questão. O compromisso, quando nós falamos de violência, tráfico, mutilação, ou todas estas formas de atentados grosseiros aos direitos humanos, que é isto que nós falamos. O compromisso é com as pessoas, não é com permita a expressão, com o dinheiro. O compromisso tem que ser com as pessoas e com aquele compromisso. E este é um compromisso global e comum. É do Estado, com certeza, que tem um compromisso político de não afastar as suas políticas e os seus apoios para que isto aconteça, mas é também de todas as organizações, quer as do Estado, quer da sociedade civil, que em conjunto podem fazer acontecer. E eu acho que é esta consciência que nós temos que ter, que de um ponto de vista para acontecer, para que isto aconteça e para que este apoio efetivo aconteça, para que esta reflexão conjunta que estamos aqui a fazer e que fizemos nos webinars e temos vindo a fazer do ponto de vista da construção do trabalho nesta matéria em Portugal, tem permitido efetivamente que aconteça algo. Eu não estou a dizer que é muito bom, que é muito mau, isto defender em casa própria é sempre um bocadinho complicado, mas eu acho, sinceramente, que nós temos conseguido fazer alguma diferença. E alguma diferença na vida das pessoas em que tocamos, com as políticas que temos implementado, e nomeadamente com esta estruturação territorial, por exemplo, que é a existência de equipas multidisciplinares, acompanhadas dos centros de acolhimento e proteção, e que tem feito aqui um trabalho, e depois, com todo o suporte dos agentes, nomeadamente dos órgãos de polícia criminal com competência específica nesta matéria, que têm sido parceiros indispensáveis, têm sido aqui fundamentais, e depois com criar estratégias, não é? Para não tornar as pessoas mais vulneráveis do que elas já são. É evidente que, e a Mónica tocou aqui num aspecto fundamental, as vítimas de tráfico já estão isoladas. Elas já estão isoladas per si. Com o confinamento, ainda mais isoladas ficaram, sem perceber porque que estavam a ficar. Porque a informação sequer nem lhes chegava, muitas vezes. Elas nem percebiam muito bem o que é que se estava a passar, a não ser que fosse por um eventual contacto com alguém do seu país de origem que falava disto. Porque, do ponto de vista do território nacional, se estivermos a falar de estrangeiros sem acesso à língua portuguesa, não iriam perceber o que estava a passar. E, portanto, isto ainda confina e ainda isola mais. E o medo ainda mais se instala, não é? Nós sabemos que este medo existe, este medo de recorrer aos serviços, à saúde, especialmente, existe e que está presente nas vítimas quando elas estão numa situação irregular no nosso país. Agora, este, efetivamente, também é o trabalho de descodificação e de transmissão de conhecimento para perceber que se a nossa intervenção e o nosso compromisso é com as pessoas e com base nos direitos humanos, não há que ter medo para que isto aconteça. Porque o sistema tem que estar preparado para, em primeiro lugar, proteger. A seguir, logo verão as problemáticas associadas e logo veremos como é que as trabalhamos. E, portanto, este é o grande desafio. É o compromisso de todos e de todas com as pessoas. Porque se este não for o compromisso, nós não o vamos conseguir. Com os debates todos que temos, eu e a Sónia debatemos muitas vezes, não é, Sónia? Discutimos arduamente, calorosamente, com muitas situações, temos
não são pontos de vista diferentes, eu acho que o objetivo é o mesmo, é visões diferentes do mesmo fenómeno, estando ela do lado de uma organização e eu estando do lado do Estado. Mas que, no fundo, depois é nessas discussões que encontramos a solução, muitas vezes, para o problema ou para aquela pessoa. E é isto que acho que é importante quando nós trabalhamos com pessoas, quando trabalhamos para as pessoas, para encontrar a melhor solução. E este é o passo que eu acho que nós podemos dar e que temos que dar e que temos que nos comprometer, porque só assim faremos a diferença objetivamente. Não é? Isto parece romance, mas não é. É algo que objetivamente eu acredito e acho que disso as pessoas com quem eu trabalho me podem fazer justiça, é algo que eu chateio muito e que digo constantemente. Olhando a tudo o resto, não podemos esquecer, nós nunca nos podemos esquecer de um quadro legal vigente, porque senão seríamos a ser tão maus como aqueles que traficam. Temos é que perceber o que é que esse quadro legal nos pode dar para que nós possamos defender as pessoas também. E esta é a grande vantagem quando nós discutimos isto abertamente. Não é? E nos webinars isto gravitou um bocadinho nas várias intervenções que as pessoas foram fazendo, não é? Olhando sempre esta visão macro, mas depois a visão micro dos Estados e como é que elas condicionam as atuações. Mas também gravitou muito a confiança, não é? A confiança que as instituições contêm umas nas outras e a diferença que essa confiança faz. E eu acho que isto é fundamental, não é? Portanto, mas também, como a Mónica, vou calar-me e outras, e a Mónica aqui também pode dar o seu aporte também nesta visão mais macro, não é? Do que é de cima, e a Mónica falou dos direitos sexuais e reprodutivos, objetivamente, os direitos das mulheres, se quisermos, que com esta pandemia ficaram muito mais afetados, brutalmente afetados, porque elas confinaram de duas maneiras, não é? Elas confinaram na sua independência e voltaram a tudo o que era papel tradicional, porque é muito mais fácil. O seu papel tradicional e o que era visível obrigou-as também a esse confinamento, a esse isolamento ainda por cima, muito maior. E isto tem consequências graves do ponto de vista do desenvolvimento e do ponto de vista da capacitação também exterior. E, portanto, nós temos que perceber como é que também atuamos neste mundo. Mónica, não sei se... Queria só acrescentar duas coisas muito pequeninas, porque algumas das que eu queria, quando percebi que não tinha dito tudo, o Manel cobriu-as agora. Uma delas é as competências linguísticas, que de facto é fundamental neste tipo de ação e o Manel acabou de as referir. E a outra questão que eu gostava de acrescentar é uma questão que temos encontrado muito, até com jovens, no nosso trabalho com jovens, que é, nós partimos muito do princípio de que toda a gente tem acesso ao digital e toda a gente tem acesso às plataformas, e a questão da infoexclusão e de não sequer ter acesso a essas plataformas digitais para poder denunciar, para poder participar, é muitas vezes esquecida, e portanto também gostei de ver esse reconhecimento de que o digital nos serve como porta de entrada, mas muitas vezes também nos deixa esquecer dos desafios. E aqui um apelo muito grande à questão da prevenção. E de facto e os números são necessários, é necessário fazer-se a recolha dos números e o mapeamento até para podermos saber como é que podemos atuar, não é? É sempre aquele provérbio que diz, em vez de amaldiçoar a escuridão, vamos acender uma vela, e os dados são exatamente o que nos permite acender as velas e iluminar a realidade, porque quem não é contado não é tido em conta e portanto fazer política nesse sentido é muito difícil. E depois queria aqui só dizer uma coisa sobre o facto de eu estar sempre a falar em decisão política. A decisão política é uma decisão transversal, não é uma decisão que fica só nos governos, é uma decisão de processo e, portanto, é uma decisão que tem que envolver cidadãos que têm que estar conscientes, tem que haver organizações não governamentais que têm também que exercer as suas formas de pressão política e de aconselhamento técnico, e é também, em última instância, o trabalho dos governos que têm que definir as políticas. E aqui, se me permitem, sou portuguesa e portanto, embora trabalhe para as Nações Unidas e não trabalho para nenhum Estado em concreto, mantenho o meu grande orgulho nacional. A forma como Portugal respondeu na questão dos migrantes e dos refugiados foi elogiado por toda a gente como exemplar, e portanto é essas práticas que nós precisamos também de lembrar
às comunidades e aos grupos, até no sentido de os poder inspirar a replicarem à sua escala estas ações. A extensão da validade dos documentos e muitas outras medidas foram saudados por muitos atores relevantes. A Alta Comissária para os Direitos Humanos, o Alto Comissário para os Refugiados, destacaram essas políticas e, portanto, acho que é muito importante esta aposta na prevenção e elencar estas respostas que os Estados vão dando como fontes de inspiração. Era só isto que eu me tinha esquecido de referir e que gostava de poder aqui acrescentar. Obrigada. Muito bem. Rita, gostavas também de complementar? Sim, agradecer o que foi dito e peço desculpa para quem nos está a assistir e esteve a assistir aos outros webinários, mas foi exatamente este discurso inicial, não foi o motivo principal, mas no início, em março, com a declaração do estado de emergência, de algumas conversas com alguns parceiros, do discurso do discurso inicial desta percepção de risco associada ao decréscimo, porque havia confinamento e as fronteiras estavam fechadas, que me preocupou ainda mais. Primeiro porque estava um pouco associado, e aqui em termos um bocado o conceito sociólogo ao estranho, não é? Portanto, aquilo que vem de fora e que neste caso não é a ameaça, porque é uma vítima, mas pronto, mesmo a parte das redes, estamos a falar em crime organizado. Portanto, como se este isolamento levasse ao decréscimo, que levou e que pode ter levado, ou de algumas formas de exploração, porque, quer dizer, desde logo as situações, por exemplo, e é inegável, as situações de tráfico ocorrem em trânsito, estão principalmente associadas ao tráfico de menores, obviamente que vai haver uma quebra, ou houve uma quebra durante esse processo, durante esse tempo, porque o espaço aéreo estava fechado, portanto, obviamente há indicadores mais rapidamente mensuráveis relativamente a algumas tipologias da ocorrência do tráfico, mas o discurso do decréscimo ou da inevitabilidade desse decréscimo, na ausência de informação e de dados, colocou ao observatório alguns receios, exatamente pela questão da vulnerabilidade de quem já era vítima, não é? E das vítimas que continuavam a conviver com o seu agressor em algumas situações, mas também de vítimas que poderiam estar a ser, entre aspas, libertadas, porque algumas foram, não é? Na ausência, até por questões laborais, não é? Foram libertadas e poderia haver o risco de não estarem a ser identificadas nesse contexto como vítima de tráfico. Portanto, havia essa vulnerabilidade presente, mas também vulnerabilidades futuras decorrentes de outros tipos de impactos que têm a ver com as outras dimensões da análise que o Observatório começou a recolher a informação e que vão ter impactos em comunidades já presentes e que criam, e até os últimos estudos apontaram ou alertaram para a questão da revitimização, portanto, não é... Portanto, isso é um problema, é uma situação que tem em cima, ou é uma questão que está a ser analisada, a questão da revitimização, mas também da criação de novas vulnerabilidades em grupos, em algumas comunidades que já eram marginalizadas em fatores económico-laborais, mas de novos grupos que podem ser potenciais vítimas. Sobre a questão dos dados, e para não tomar tempo, porque não sou oradora, mas sobre a questão dos dados ou da importância da monitorização, nós, aliado a esse dossiê, que cada vez tem mais páginas e, portanto, tem informação mais quantitativa, mas principalmente qualitativa, nós sentimos a necessidade de associar, começar a fazer uma análise quantitativa a nível dos dados nacionais. Aqui só um parênteses, eu acho que este período que nós estamos a viver também veio trazer ou reforçar o discurso, o debate sobre a importância do reforço e da consolidação dos sistemas de referenciação nacional que podem ter, e dos sistemas transnacionais de referenciação. Porque a questão da referenciação transnacional e da comunicação entre países
Eu acho que as fragilidades, pronto, já sabíamos, nesta altura ficaram um bocadinho mais expostas, portanto, trabalhar um pouco nisso. Mas do ponto de vista da análise quantitativa do fenómeno, o Observatório começou a fazer uma análise que vai demorar, obviamente, ainda alguns anos, mas pegamos nos dados de 2016, podia ser 2015, podemos recuar, mas nesta data a análise está a ser feita com base no período de referência de 2016 até agora e vai continuar. E está dividido por trimestres e também por meses para ver a oscilação, se há um aumento ou não da sinalização e depois da confirmação ou não da vítima de tráfico e depois também para monitorizar, se há uma alteração relativamente ao modus operandi, se surgem novas nacionalidades, se mantêm as mesmas, surgem novas formas de exploração ou novos setores ou outros. Portanto, começamos já essa análise desde 2016 até agora, porque isto até ao primeiro semestre de 2020, do ponto de vista quantitativo, do que era registado na base, não se observou um decréscimo relativamente a anos anteriores, o que numa reunião com os parceiros também causou alguma conversa, porque toda a gente estava à espera do tal decréscimo de registros. Pronto, não se detectou até ao primeiro semestre de 2020. Agora, Portugal, como Manuel Albano referiu, tem uma especificidade relativamente ao registado, não é especificidade relativamente à realidade, não é? Ao registado, que é a questão do setor laboral, do tráfico laboral no setor agrícola, cuja apanha começou agora. E, portanto, também há aqui um tempo e uma sazonalidade associada. Portanto, eu diria que começou no final estamos em novembro, começou as campanhas da azeitona, não é? Começou no final de outubro. Portanto, eventualmente, uns primeiros indicadores poderão ser observados sobre o impacto da Covid no tráfico, poderão ser uns primeiros, não digo que, mas poderão ser observados agora desde novembro até janeiro, possivelmente. Mas pronto, depois este impacto decorre de uma análise longitudinal que nós já começámos. Peço desculpa, era só para responder relativamente à questão da importância dos dados, que é a monitorização quantitativa e não a monitorização, se calhar, de dados ou a monitorização das próprias políticas, como a Mónica referiu e bem. Obrigada. Muito obrigada aos três pelos contributos. Entretanto, nós já estamos a entrar um bocadinho na reta final, mas surgiram algumas perguntas que gostava de vos devolver e que trazem preocupações das pessoas que estão a assistir. A primeira tem a ver com a área que já fomos falando sobre a utilização do mundo digital e a pergunta prende-se com se nesta fase as abordagens com uma visão macro devem ser feitas via a utilização do web e numa visão micro, se obrigatoriamente as presenciais, ou seja, se há aqui umas formas mais estereotipadas ou mais específicas, não é, de trabalhar estas temáticas do macro e do micro. Por outro lado, há uma outra área de perguntas, eu se calhar colocava já as duas e depois veríamos como é que podíamos responder, que tem a ver com as preocupações com as crianças. E com a vulnerabilidade de poder ter aumentado com a presença da Covid-19. Pronto, considerando que são realmente comunidades mais vulneráveis e que eventualmente podem não ter o acesso à escola, estar integrados num contexto social, porque eventualmente podem ser as vítimas de tráfico, perceber um bocadinho se estes números têm vindo a aumentar e também perceber se a diminuição dos recursos financeiros das famílias poderão colocar estas crianças ainda mais em risco. Pronto, devolver um bocadinho se calhar estas duas áreas de debate e perceber de que forma é que podemos pensar um bocadinho sobre elas. Obrigada. Bom, a primeira questão do macro ou do micro, isso depende muito dos contextos e o como, não é? Quer dizer, e os contextos em que estamos. Nós, neste momento, por exemplo, em Portugal, estamos semi-confinados e limitados do ponto de vista da reunião presencial, por exemplo, não é? Limitada a 5 pessoas, portanto, as plataformas digitais podem servir também para o micro, e têm servido para o micro, quer dizer, não é? Essa é a realidade. Eu acho que é uma pergunta difícil. É evidente que do ponto de vista macro é importante a plataforma digital veio dar outra capacidade. Mas eu, a 7 de setembro, quando regressei de férias,
e aí, na pandemia, fui direto para Viena, para uma reunião das Nações Unidas, precisamente sobre o tráfico de seres humanos e imigrantes no âmbito do protocolo e tudo isso. E foi um sistema híbrido. E as coisas não correram mal, mas também não correram tão bem quanto isso, porque é extremamente difícil utilizarmos, por exemplo, numa reunião macro a nível das Nações Unidas, e a Mónica poderá confirmar isso, até basta o facto dos fusos horários. Não é? Porque as reuniões ocorriam na hora de Viena, portanto, não é? Mas nos Estados Unidos eram -6 ou +6, do outro lado do mundo, ou seja, é extremamente difícil, do ponto de vista das organizações internacionais, fazer estas coisas quase com o não presencial para que elas fluam. Não é que elas não podem acontecer, mas para que elas possam ter a fluidez necessária e a boa decisão necessária na discussão, porque depois ali discutem-se coisas importantes, discutem-se tomadas de posição, resoluções, e muitas vezes discute-se o supérfluo e inútil, mas também faz parte do processo, não é? Porque se discute a vírgula, como é que a vírgula fica, onde fica, o i, o com, o de, portanto, sabemos como é que são estas discussões a nível internacional muitas vezes, mas uma coisa é o presencial, outra coisa é esta plataforma, não é? A Mónica já tem mais 1 hora, não é? Para a Mónica já são 4h30, por exemplo, em Genebra já são 4h30, portanto, isto é importante que se perceba isto. E, portanto, acho que temos que nos adaptar à nova realidade e todos temos que fazer esforços desta adaptação. E, portanto, acho que não, estamos todos a aprender, eu diria, nesta matéria, estamos todos a aprender como e qual é a melhor solução. Relativamente às crianças, que é outra pergunta das crianças, é evidente que as crianças se tornam como alvos mais vulneráveis e mais facilmente vulneráveis. Eu diria que felizmente, Portugal tem um sistema de proteção de crianças que garante alguma segurança às crianças a este nível. Podemos todos criticar, mas temos um sistema de proteção às crianças que lhe garantem alguma proteção. E acesso também à escola, não é? A nova telescola que se criou, como a Mónica disse, nós às vezes esquecemos o que de bom temos. Não é? A nova telescola foi uma nova forma de permitir que quem não tinha o acesso à tecnologia pudesse não perder, não é? Essa tecnologia que nós estamos a ter aqui, que não tivesse um computador em casa, que não tivesse rede de internet, ou tivesse, mas não era capaz para suportar um formato digital de uma aula online. E para que isso não fosse perdido, também se criaram outro tipo de ferramentas, que a televisão, à partida, toda a gente acede, e, portanto, também isso. Portanto, eu acho que eu não tenho certeza sobre nada neste momento, a não ser que estamos todos a aprender, a tentar fazer um esforço de melhor responder às situações. No que diz respeito às crianças, eu acho que nós temos um sistema extremamente protetivo e protetor das crianças, isto não esquecendo que muitas vezes as crianças podem ficar desprotegidas por todas estas questões. Não é? E se avançarmos para as questões da violência, é evidente que elas ficaram expostas a contextos diretos de violência, como expostas, eu não gosto da palavra indireto, a assistirem a situações de violência gravíssimas no seio da sua família e, portanto, que são a ser vítimas diretas, como é evidente, mas sem o bater físico. Não é? Nós muitas vezes temos isto direto e indireto, dizer que uma criança que é exposta à violência é uma vítima indireta, não, é uma vítima diretíssima da violência que é algo. Não é? E, portanto, aqui, e sem capacidade, se calhar, de procurar a ajuda necessária, a capacidade que a escola e que o espaço social, não é por acaso que neste novo confinamento, e ouvi todos os especialistas, ainda há dias num debate, a Ana Jorge, ex-ministra da Saúde e pediatra, falava sobre isso, nós não podemos tirar isto às crianças, não é? Nós não podemos tirar esta capacidade de socialização e por isso as escolas não voltaram a fechar. Estão abertas, são em situações muito específicas, não só em Portugal e na Europa, isto aconteceu, não é? Portanto, isto é importante que nós percebamos também que nós somos aqui muitas vezes corresponsáveis para que isto aconteça, não é? E para não entrarmos também num pânico exagerado que leva a que também as nossas crianças fiquem com um medo exagerado e depois não acham também se afastem. A relação social é fundamental que se mantenha, o elo social, o contacto social, com as precauções devidas, com tudo isto. Educar também para a saúde é essencial, educar nestes fenómenos é essencial, mas educar para a responsabilidade acima de tudo. E porque é o que vai fazer a diferença, é esta responsabilidade. Os jovens são rebeldes por natureza, ainda bem que o são, ainda bem que o são, e que questionam tudo e todos, e que têm os atos de rebeldia e contra, nós já lá passamos, sabemos o que é que fomos, não é? É evidente que mas se educarmos e explicarmos, eles também aceitam e são motores da mudança.
E, portanto, esta é a grande responsabilidade que eu diria de nós, enquanto adultos, educarmos para a responsabilidade, para que eles também sejam fatores de mudança do ponto de vista desta responsabilidade. Lembramos o que aconteceu com as questões do ambiente e da reciclagem. Quem nos moldou, quem me moldou a mim, basicamente foram os meus filhos, quer dizer, objetivamente, eles é que trouxeram para casa a reciclagem, eles é que trouxeram para casa a separação, e que hoje está intrínseco. Mas que não era, eu não cresci assim, eu cresci a deitar as coisas todas juntas para o mesmo sítio, e portanto, sem separação, isto era algo que não fazia parte. E neste momento é impensável, não é? E quem nos moldou foram eles, que nos moldaram, nos ensinaram. Portanto, temos aqui também uma oportunidade que eles nos moldem e ensinem práticas, agora, educando para a responsabilidade e garantindo aqui a sua proteção. Desculpa. Obrigada. Mónica, não sei se também gostava de acrescentar. Linhas, não resisto. Uma delas para falar da sociedade civil e de como, e já vamos perceber porque é que eu estou a dizer isto. Nas negociações internacionais, a maior parte das negociações passaram a ser feitas por plataformas como estas. E, portanto, isto significou que muito do espaço para a sociedade civil de promover determinadas iniciativas, de promover determinada linguagem para ser incluída em documentos que estavam a ser negociados, esse espaço de facto diminuiu. E é lamentável porque nós verificamos que quando temos um espaço para uma sociedade civil vibrante, interventiva, os documentos que são negociados são sempre melhores. E, portanto, para dar aqui uma nota disto, como esta pandemia está a ter, se quiserem, um impacto amontante na qualidade de muitas das políticas e de muitos dos relatórios que nós estamos a fazer a nível internacional, porque a interação é menor. E muitas vezes, eu já estive várias vezes em salas em que estão a ser negociados documentos, em que muitas vezes o papel da sociedade civil, o papel de uma organização internacional é pura e simplesmente esclarecer um conceito, porque há uma certa confusão em torno de um conceito e há ali obstáculos que estão a ser criados, e é esclarecer o conteúdo, fornecer dados, e portanto o espaço virtual traz este grande desafio ao multilateralismo, não está a aumentar a qualidade dos produtos, porque os intervenientes são menos e porque é mais difícil negociar através de um computador. E, aliás, outra coisa, se me permitem a liberdade do que vou dizer agora, não se constrói confiança através de uma chamada do WhatsApp. Eu não consigo persuadir um dos meus parceiros a confiar em mim se não estivermos face a face. E essas relações construídas muitas vezes levam a que muitos dos resultados, em termos de documentos de direitos humanos, é disso que eu estou a falar, sejam muito mais interessantes, porque há o que é que eu consigo dar a muitas negociações, se me permitem isto? O UNFPA tem escritórios em 150 países. Portanto, nós temos uma riqueza de exemplos do terreno, de coisas que estão a funcionar, de coisas que não funcionaram e que podem ser corrigidas, que é o meu valor acrescentado numa negociação. Se eu não puder fazer isto, a negociação fica mais pobre do meu ponto de vista e os resultados têm sido mais pobres. E, portanto, alertar para isto também, que estas plataformas de facto permitem-me agora organizar um evento em que eu consigo ter uma rapariga das Fiji, uma rapariga do Uruguai e uma rapariga do Malawi ao mesmo tempo, e não me lembrei deste exemplo por acaso, estamos mesmo a organizar algo assim, mas também a participação virtual que é facilitada agora neste momento também tem que dar garantias de segurança à sociedade civil para poder participar. Eu tenho que garantir que se tiver alguém a participar numa reunião confidencial a partir de um determinado país, que essa pessoa está segura, porque esta plataforma que nós estamos aqui a usar dá uma aparente sensação de segurança, não é? Aquilo que a Rita estava a explicar, isto parece uma cortina de fumo, não é? Nós parece que está tudo a correr bem, mas todos estes processos têm limitações. E das crianças quero acrescentar só uma coisa que não resisto, que é os nossos programas globais para a erradicação da mutilação genital feminina e para o fim do casamento infantil tiveram que ser desacelerados, vamos dizer assim. E, portanto, o que as estatísticas nos dizem, as projeções que nós temos nos dizem é que vamos ter mais de 2 milhões de casos de mutilação genital feminina daqui até 2030 que podiam ter sido evitados e mais 13 milhões de casamentos infantis. Mas, além disto, não se esqueçam que a ida das crianças à escola é muitas vezes uma fonte segura para elas de acesso a uma refeição quente.
cuidados médicos, algo que nos preocupa em particular, acesso a produtos de higiene menstrual. Muitas vezes é nas escolas que as nossas raparigas e meninas têm acesso a estes produtos e a este serviço, e, portanto, o afastá-las da escola não só as põe em maior risco de serem expostas a determinados tipos de violência, a serem vítimas de tráfico, mas também esta questão do acesso a outros tipos de serviços. Portanto, muito obrigada a quem colocou a questão, porque é sempre muito importante trazer os jovens e as crianças para a conversa, porque eu nunca gostei, e acho que alguns do painel se vão identificar comigo, sempre quando era jovem, já fui jovem, mas quando me diziam os jovens são o futuro, os jovens não são o futuro, os jovens são presentes, eles estão cá agora e precisam de respostas agora, e até porque estão muitas vezes numa situação de vulnerabilidade acrescida, porque não são identificados como estando numa situação de vulnerabilidade. Não sei se isto faz sentido, mas nós achamos sempre que eles estão mais protegidos, mas muitas vezes estão muito mais expostos, e portanto, muito obrigada a quem fez a pergunta, porque acho que é mais um dos atores que nós temos que trazer para esta conversa. Muito obrigada. Muito obrigada também às vossas participações e colaborações, foi de facto um momento muito agradável, um prazer. Eu gostava só de também dizer um bocadinho o que é que vem agora de futuro. Nós hoje já vamos publicar a partir do nosso site os 5 webinars que ficaram gravados durante o acontecimento, não é? Gravámos e que hoje vamos publicar e disponibilizar para quem eventualmente tenha interesse, ou que queira rever ou que queira ver pela primeira vez. Por outro lado, convidámos todos os palestrantes a poder ter uma participação sobre uma reflexão, sobre um contributo que gostassem de dar, e tentámos fazer também um apanhado daquilo que foram as discussões dos 5 webinars. Reunido todo esse material e revisto todo esse material, vamos lançar um e-book que estará disponível muito em breve. Estamos só nas fases das autorizações para poderem ser publicados, mas vamos divulgá-lo muito em breve para poder ser acessível e ser mais um documento que afirma, que de alguma forma traz questões, que de alguma forma tenta inquietar um bocadinho o que ainda está por resolver, e termos um olhar muito mais atento. Eu gostava também só de salientar que também gravámos este encontro para também eventualmente poder vir a ser disponibilizado, e por outro lado que temos também a possibilidade das pessoas que estiverem presentes, se precisarem, de pedirem o certificado de presença para os nossos serviços, não é? Que está publicado também no chat. Posto isto, só posso comemorar esta sinalização deste dia, de agradecer muito toda a participação, todo o debate, esperar por uma próxima oportunidade para voltarmos a discutir já numa ótica de uma realidade se calhar diferente, ou então, enfim, com os novos desafios que nos vão apresentando, como é que vamos fazer frente a eles e como é que vamos continuar a articular e a comunicar, como foram referindo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Sónia. Tudo bom. Obrigada. Deus. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada.